Paz Inverencial, em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento. Neste 24º vídeo falarei sobre a lei de karma e a lei de dharma. Qualquer ato de nossa vida, bom ou mal, tem suas consequências. Se vivermos de acordo com o reto pensar, o reto sentir e o reto agir, as consequências serão ditosas. Se vivermos com pensamentos negativos, sentimentos negativos e agirmos por atuação de algum ego, as consequências serão desagradáveis. A origem de nossos erros são os egos. Se fôssemos desprovidos de egos, não agiríamos com ira, não cobiçaríamos os bens alheios, não seríamos luxuriosos, invejosos, preguiçosos, glutões, ávaros, pródigos e etc. Prezados estudantes, reflitam sobre o porquê da miséria humana. A miséria humana tem suas causas na asquerosa luxúria, na violência de todo tipo, nos adultérios, nos esbanjamentos, na avareza, no orgulho, na inveja, na gula e etc. Os sucessivos erros que cometemos podem nos levar à miséria humana. O nosso Pai que está em secreto perdoa nossos erros, nossos pecados, mas as consequências desses erros não desaparecem, devem ser vividas por nós, em maior ou em menor intensidade. Mas o que é perdoar um pecado, um erro? É atenuar a consequência originada por esse pecado, por esse erro. A intensidade ou a gravidade da consequência pode ser atenuada pelo fato do pecador ter méritos em seu coração, mas a consequência do erro não poderá ser anulada. E por que a consequência do erro não poderá ser anulada? Porque justiça sem misericórdia é tirania, e misericórdia sem justiça é tolerância, é complacência com o delito. Prezados estudantes, a consequência de um erro pode ser modificada, mas não anulada. Assim foi com o rei Davi, quando cometeu adultério com a mulher de Urias, com Moisés, quando violou o 5º mandamento e quando bateu 2 vezes na rocha com uma vara, com o apóstolo Paulo, quando perseguia os cristãos e etc. Todos tiveram seus erros ou pecados perdoados, mas suas consequências não. É importante observar o que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, abre aspas, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também cegará, fecha aspas. O venerável Mestre Jesus também nos ensina acerca dessa lei de karma, abre aspas, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da sua espada e, ferindo ao servo do subpontífice, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, toma tua espada a seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Fecha aspas. Em nosso cotidiano, podemos cometer pequenos ou grandes erros que poderão ser perdoados, mas suas consequências não serão eliminadas, terão que ser vividas por nós, em maior ou em menor intensidade. Exemplificando, um jovem e uma jovem que se namoram, querem casar-se assim que a situação financeira melhorar. Por serem frequentadores assíduos de uma denominação religiosa cristã, acreditam que o sexo antes do casamento é pecado. Então, combinaram entre eles que relacionamento sexual somente após o casamento. Mas um dia qualquer, não conseguindo controlar o ego da luxúria, da fornicação, a jovem ficou grávida antes do casamento. Julgando que cometeram pecado, esse jovem casal de namorados poderá até pedir perdão a Deus, e Deus perdoará.
Mas Deus não poderá matar o bebê no ventre dessa jovem. O bebê tem que nascer. Aí está a consequência. Essa consequência, boa ou má, terá que ser vivida por esses jovens. Essa consequência poderá trazer para esses jovens que estão começando a vida algum problema econômico, social e etc. Prezados estudantes, compreendam que não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. Todas nossas ações, pequenas ou grandes, certamente originarão consequências, situações ruins ou boas. Se forem consequências ruins, pagaremos karma. Se forem consequências boas, ganharemos dharma. Como dito no vídeo 5º, são os egos que pensam, sentem e agem por nós. Então, é muito difícil que em nosso cotidiano venhamos a praticar boas ações. Se praticarmos más ações, certamente teremos que acertar a conta com o leão da lei, com a justiça divina, ou seja, deveremos pagar karma. Mas o que é karma? Karma é uma lei de causa e efeito, de ação e consequência. Karma é a consequência, é o resultado de uma má ação. E o que é Dharma? Dharma também é uma lei de causa e efeito. Dharma é a consequência, é o resultado de uma boa ação. O karma é aquele remédio muito amargo que temos que tomar para curar as nossas enfermidades. O karma é aquele tratamento de saúde doloroso por qual temos que passar para ficarmos curados de alguma enfermidade. O karma é uma medicina que a justiça divina nos aplica para o nosso próprio bem. Mas por que devemos saber acerca dessas leis de karma e dharma? Como não temos a consciência desperta, como carregamos egos em nossa psique, continuaremos a cometer erros graves em nosso cotidiano. Com a consciência adormecida, não compreendemos como funciona essa lei de karma e dharma. Por nossos erros cometidos, karmas serão cobrados, teremos grandes dificuldades para transcender essa lei e também para trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência, para levantar o Filho do Homem. Prezados estudantes, temos que fazer sempre a vontade de nosso Pai que está em secreto. Temos que despertar a consciência, temos que compreender essa lei de karma e dharma. Despertando a consciência, vamos compreender que não podemos interferir no processo kármico de ninguém. Se isso fizermos, pagaremos karma. Também não podemos deixar de fazer o bem a alguma pessoa em dificuldade por acharmos que essa pessoa está pagando algum karma. Se isso fizermos, pagaremos karma. É difícil sabermos com a consciência adormecida por qual processo kármico uma pessoa ou nós estamos passando. Por isso, prezados estudantes, temos que fazer o super esforço para despertar nossa consciência e levantar o Filho do Homem. Quando se trata de processos kármicos, o nosso Pai que está em secreto pode nos orientar. Por isso devemos fazer sempre a vontade dele, porque ele é infalível, porque ele perdoa as nossas dívidas, nossos karmas. Prezados estudantes, reflitam por que o venerável Mestre Jesus curava um enfermo e a outro não curava. Para o venerável Mestre Jesus era muito fácil curar a todos os enfermos. A lei do karma, quando aplicada ao indivíduo, trata-se de um karma individual. Quando aplicada à família, trata-se de um karma familiar. Quando aplicada a um número grande de indivíduos, trata-se de um karma coletivo. E quando aplicada à humanidade, trata-se de um karma mundial. Todas as grandes guerras por quais passou a humanidade, na verdade, tratavam-se de um karma mundial. O karma individual acontece quando a pessoa sozinha, por influência de seus próprios egos, comete algum erro.
O karma familiar, os membros ou parte dos membros da família, por influência de seus egos afins, ou seja, egos incomuns, que se unem para cometer algum erro. O karma coletivo é quando um grande grupo de pessoas, por influência de seus egos afins, comete algum erro. Por exemplo, participar de um saque a alguma loja, participar de um linchamento de um suposto bandido e etc. E o karma mundial, quando pessoas de muitos países, por influência de seus egos afins, cometem juntos algum erro. Prezados estudantes, já disse em vídeo anterior, a humanidade comete um grande erro quando permite a existência de bombas nucleares no planeta Terra. Mais cedo ou mais tarde, por vaidade ou orgulho de algum governante, casa vazia, a bomba poderá ser detonada e então pagaremos esse karma. Prezados estudantes, muitos, mas muitos exemplos acerca de karma poderiam ser dados. Muitas são as pessoas que diariamente pagam um karma duríssimo e nem sequer dão conta disso, pois suas respectivas consciências dormem profundamente, dia após dia, sofrendo, penando e pior, por mais que tentem escapar, se livrar do sofrimento, da dor, do karma, não conseguem. E por que não conseguem escapar do karma? Porque o karma, quando iniciado, tem que chegar a seu fim. Se a pessoa protestar contra o karma, não o eliminará, ao contrário, tal karma tornar-se-á mais duro ainda, mais severo ainda. Prezados estudantes, de maneira nenhuma é minha intenção exemplificar situações cotidianas que revelam se uma pessoa está passando por algum processo kármico individual ou alguma família que está passando por algum processo kármico familiar ou exemplificar processos kármicos coletivos e mundial. A ideia deste curso de autoconhecimento, prezados estudantes, é entregar práticas objetivas a vocês para que, por vocês mesmos, venham a despertar a consciência e investigarem nos mundos superiores da natureza se estão passando por algum processo kármico ou não. Isso é importante saber, porque se temos karma a pagar, certamente foi por causa de algum ego que carregamos em nossa psique. Então, temos que descobrir esse ego e fazer o trabalho de eliminação desse ego. Essa prática de eliminação do ego foi abordada no vídeo 16. Só assim eliminamos a causa do erro. A justiça divina é implacável no que tange ao pagamento de dívidas, de karmas e dharmas. Simbolicamente, a deusa Tênis, a deusa da justiça na mitologia grega, reflete a justiça divina. A venda nos olhos simboliza a imparcialidade dos hierarcas da lei para julgarem as boas e as más obras, com justiça e misericórdia. Simbolicamente, a balança representa a medida das boas e más obras, e a espada simboliza o poder da justiça divina de fazer valer o pagamento do karma e do dharma. O karma e o dharma deverão ser cobrados e pagos. Prezados estudantes, como foi dito, justiça sem misericórdia é tirania, e misericórdia sem justiça é tolerância, é complacência com o delito. Prezados estudantes, entendam que nem toda situação ruim, desagradável que passamos em algum momento de nossa vida trata-se de um processo kármico. Situações difíceis, de tribulações, de adversidades, de sofrimento, de amargura, de aflição e dor que passamos em algum momento de nossa vida podem ser originadas por três motivos: por uma provação, por um processo kármico ou pela lei dos acidentes. Lembrem-se das provações de Jó, de Moisés e etc. Quanto à lei dos acidentes, lembre-se que o nosso mundo físico é regido por muitas leis. Quanto maior o número de leis, maior a mecanicidade, maior a possibilidade de acidentes.
Os acidentes acontecem porque carregamos os 7 pecados capitais em nosso espaço psicológico. É importante falar que não somente se paga karma pelo mal que se fez, senão também pelo bem que se deixa de fazer, podendo fazê-lo. Observem a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, abre aspas. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, fecha aspas. Cada pessoa tem o seu livro da vida, que, como foi dito em vídeos anteriores, encontra-se nas dimensões superiores da natureza. Nesse livro estão registradas todas as boas e as más ações que fizemos durante nossa vida. Lembremos o que está escrito, abre aspas, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, fecha aspas. Prezados estudantes, quando eliminarmos de nosso interior totalmente os egos, quando fabricarmos a nossa alma, quando levantarmos o Filho do Homem, ficaremos livres dessa lei de karma e então teremos acesso ao reino dos céus, ao nosso livro da vida, e poderemos verificar que todas as páginas desse nosso livro estarão em branco e então não faremos parte da segunda morte. Assim está escrito. Quando estudamos com seriedade essa lei de karma, descobrimos que o karma é negociável, exceto o karma contra o terceiro logos. Esse karma não tem suas consequências atenuadas. Esse karma se paga com dor. Alguns karmas podem ser cancelados com boas obras ou com suprema dor. Temos que fazer boas obras para pagar as nossas dívidas. Como dito, ao leão da lei se combate com a balança. Isso deve ser feito com muita consciência, pois, como dito, não devemos interferir no karma alheio. Exemplificando, se os enfermos, ao invés de se preocuparem tanto com si mesmos, deveriam trabalhar pelos demais, fazer obras de caridade, tratar de sanar os outros, consolar os aflitos, levar o médico aos que não têm como pagar e distribuir medicamentos. Dessa forma, cancelaria seu karma e se sanariam totalmente. Aqueles que sofrem em seus lares deveriam multiplicar sua humildade, sua paciência e serenidade, não contestar com más palavras, não explorar o seu próximo, não tiranizar o seu próximo, não enfastiar os que rodeiam, saber desculpar os erros alheios. Agindo dessa maneira, cancelaria o seu karma e se tornariam pessoas melhores. Mas, devido ao ego que carregamos em nosso interior, fazemos exatamente o contrário de tudo o que acabou de ser dito. Lembre-se, para o indigno, todas as portas estão fechadas, menos uma, a do arrependimento. Está escrito, abre aspas, porque qualquer que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, lhe abre, fecha aspas. Prezados estudantes, não podemos entender essa lei de karma de maneira equivocada. Doravante, não podemos de maneira nenhuma deixar de ajudar alguma pessoa em dificuldades, porque julgamos ou achamos que essa pessoa esteja passando por algum processo kármico e deve pagar. Nunca devemos fazer isso. Lembre-se, abre aspas, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, fecha aspas. Prezados estudantes, até aqui falei acerca das leis de karma e dharma. Finalizando, visite nosso site e baixe gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes
para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento podem ser feitos no site. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.